você veio eu fico mais feliz. Me sinto bem mais à vontade. Toda a alegria do que a gente diz nos tons da nossa amizade. E aonde quer que a gente vá, tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. Tão bom que esteja todo mundo junto pra cantar. Tão bom quando que a gente transforma esse lugar. É ou não é? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Oh, yeah, yeah. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, oh, mas sem duvidar que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua. Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos.
Sejam muito bem-vindos, é muito bom ter você mais uma vez aqui conectado conosco nessa celebração online. A nossa oração é que Deus esteja falando ao seu coração nesse tempo que nós passaremos juntos aqui meditando na Palavra de Deus. Hoje nós vamos refletir na Palavra de Deus com base no texto de Marcos capítulo 14, a partir do versículo 32. Então, se você puder, desde já, deixar a sua Bíblia separada aí, ou o seu tablet, seu celular, para acompanhar a nossa reflexão de logo mais. Quero pedir também para você, por gentileza, compartilhe o link dessa transmissão com outras pessoas. Você pode compartilhar nos grupos de WhatsApp da sua família, das pessoas que você tem proximidade, ou também no seu perfil do Facebook, a fim de que outras pessoas, os seus amigos, os seus seguidores, possam ser alcançados também por essa palavra, pela palavra de Deus. Então faça isso agora nesse momento, a fim de que nós possamos também alcançar outras pessoas e elas também serem edificadas pela mensagem do Evangelho de Jesus. Nesse momento nós queremos orar com você, iniciar essa nossa transmissão, esse tempo de celebração, orando, pedindo a Deus que nos abençoasse nesse período que nós vamos passar juntos aqui, refletindo na palavra do Senhor, louvando ao Senhor. Vamos orar pedindo para que nenhuma distração do ambiente virtual nos tire da presença de Deus, nos faça perder a atenção desse tempo de adoração a Deus comunitária. Então vamos orar juntos, aí onde você está, por gentileza, curve a sua cabeça, feche os seus olhos se for possível e ore comigo pedindo a bênção do Senhor. Meu Deus, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos sustentado nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. O Senhor tem preparado esse ambiente virtual para que possamos compartilhar do Teu Evangelho uns com os outros, possamos adorar ao Senhor em comunidade e nós te louvamos por isso. Pedimos nesse momento, meu Deus, que todas as distrações do ambiente virtual possam ser dissipadas e que a gente tenha aqui um tempo proveitoso de edificação e de adoração ao Teu nome. Oramos no nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Amém, querido irmão, irmã, amigo, amiga que está conectado conosco. Nesse momento nós vamos adorar ao Senhor com os nossos louvores. E eu quero convidar você então a adorar conosco, a celebrar a Deus conosco, porque Ele é digno, Ele é merecedor do nosso louvor. Vamos nesse momento então adorar ao Senhor com os nossos cânticos. Falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz, sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora eu sou feliz, eu não sou mais o mesmo. Mudei pra melhor, sou feliz, sou feliz, Eu tenho algo pra contar que mudou meu jeito de falar e de pensar, mudou meu jeito de enxergar. Agora eu consigo ver muito mais, consigo entender o que Jesus fez por mim naquela cruz ao morrer. Morreu pra me salvar, eu não sou mais o mesmo. Tudo em mim mudou, eu não sou mais o mesmo. Agora eu sou feliz, eu não sou mais
e a tristeza enfraquece o nosso olhar. Nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para o sim ou para o não, te entregamos nosso viver. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Quando o medo vem e invade os nossos sonhos e a tristeza enfraquece o nosso olhar, nos lembre que Jesus venceu a morte e enviou quem vem nos consolar. Escuta nossa oração, entende nossa aflição, confiamos no teu poder. Nos deixe ver a tua mão, se para o sim ou para o não, te entregamos nosso viver. Tu és a nossa fortaleza, refúgio em meio à tribulação. Excede o nosso entendimento, traz paz ao nosso coração. Meu Deus, te damos toda a glória. Tu és Senhor da nossa salvação. Em tuas mãos está a nossa história. Aponta o caminho e direção. Amém, meus irmãos e irmãs? Eu quero, nesse momento, refletir com você na palavra de Deus com base no texto de Marcos, capítulo 14. Eu queria ler inicialmente o versículo de número 32, que diz assim, se você puder, acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos, sentem-se aqui enquanto vou orar. Eu queria falar com você hoje sobre profundidade espiritual, intimidade com Deus. Esse tem sido um tema muito falado na nossa geração, é uma geração que busca ter profundidade com Deus, busca ter intimidade com Deus.
Mas como nós podemos entender isso à luz das Escrituras Sagradas, à luz de um texto bíblico? E eu escolhi esse texto para refletirmos sobre esse tema, sobre profundidade espiritual, sobre intimidade com Deus. O texto de Marcos, capítulo 14, ele é um texto que sugere muitas coisas em relação a esse tema. Porque se nós começarmos a ler Marcos, a partir do versículo 17, a cena que o evangelista nos mostra é uma cena muito interessante, é uma cena de intimidade. Jesus, ele está com os seus discípulos celebrando a ceia, a última ceia. Então, Marcos capítulo 14, a partir do versículo 17, nós podemos ver essa cena em que Jesus está na mesa com seus discípulos. A mesa de jantar, esse ambiente, é um ambiente de intimidade. Então parece que Marcos está sugerindo que Jesus agora está buscando essa experiência com seus discípulos. É importante lembrar que nesse momento também Jesus institui uma das celebrações mais importantes da igreja cristã. Jesus institui a ceia do Senhor. E nessa celebração nós somos conduzidos a refletir sobre o sacrifício de Jesus. Nós celebramos o pão que representa o corpo de Jesus que foi moído em nosso favor. Nós tomamos o cálice que representa o sangue de Jesus que foi vertido em nosso favor. Ou seja, irmãos e irmãs, é um momento glorioso onde Jesus demonstra intimidade com seus discípulos, proximidade com seus discípulos, mas também traz ensinamentos profundos e maravilhosos para todos nós. Se nós continuarmos a ler o capítulo 14, a partir do versículo 32 mesmo, é como nós lemos no início, nós vemos a cena do Getsêmani. Jesus está com os seus discípulos no Getsêmani. Ele leva todos os seus discípulos para esse lugar, que é um lugar também de intimidade, é um lugar onde Jesus ia com os seus discípulos para orar, para ter um momento de tranquilidade, para ter um momento de intimidade com eles. Por que não? Nós poderíamos dizer isso, porque era um jardim onde você tinha um pouco mais de tranquilidade, mais afastado da cidade. E então, Marcos capítulo 14, nós vemos essa cena, depois da celebração da ceia, agora a cena do jardim do Getsêmani, mais um momento de intimidade, ele está com os seus discípulos. E é interessante que o texto diz que Jesus vai um pouquinho além. Quando ele chega com seus discípulos no Getsêmani, ele chama consigo Pedro, Tiago e João. Você pode acompanhar isso ao ler Marcos 14. Você vai ver Jesus chamando Pedro, Tiago e João para uma experiência ainda mais profunda, porque o texto vai dizer que Jesus está angustiado. A partir do versículo 34, a alma dele está profundamente entristecida por conta daquilo que ele iria enfrentar logo mais. E aí ele chama Pedro, Tiago e João, seus 3 discípulos mais próximos, ele chama para que eles ajudem ele em oração. Olha só o que diz o versículo 34 em diante. Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava, para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. É isso que o texto nos diz. Jesus chama esses 3 discípulos e vai a um momento, um passo além para orar a Deus, porque ele estava angustiado, ele estava triste, ele estava abatido, ele estava ansioso por conta de tudo aquilo que ele iria enfrentar. E aí ele chama os seus discípulos para orar com ele. O interessante é que o texto vai nos dizer que Jesus Cristo tem a experiência de encontrar os seus discípulos dormindo. Jesus convida os seus amigos íntimos para passar um tempo orando com ele, ajudando ele a suportar aquele momento difícil. Mas por 3 vezes o texto do evangelista Marcos vai nos dizer que Jesus Cristo volta da oração e ele encontra os seus amigos dormindo. E o texto diz que isso acontece por 3 vezes. Parece que Jesus está mostrando o quanto esses discípulos precisavam crescer espiritualmente e entender o que estava acontecendo. Porque
aquele momento era um momento tenso, era um momento difícil para Jesus. Aí o texto diz que depois dessa experiência de 3 vezes Jesus encontrar os seus discípulos dormindo, é como se ele entendesse que eles não iriam conseguir vigiar com ele durante aquela noite. Aí o texto nos diz, a partir do versículo 42, que uma outra cena é mostrada para a gente. Judas chega com os soldados romanos para prender Jesus. Judas traz Jesus com um beijo. Não é interessante, irmãos e irmãs, que essa expressão que o evangelista Marcos nos mostra aqui também seja uma expressão de intimidade. Judas trai o nosso Senhor com um beijo. O texto diz que Pedro fica furioso, pega uma espada, corta a orelha de um dos soldados, como se ele estivesse dizendo que ninguém iria prender Jesus, porque Jesus era o seu amigo, que ninguém iria de forma nenhuma levar Jesus para a prisão. Ele está disposto a lutar ali por Jesus, mas Jesus rapidamente faz um outro milagre. Um outro evangelista vai dizer que ele cura a orelha daquele homem que Pedro havia cortado e acalma Pedro, dizendo que não era o momento e não era para isso que ele havia vindo. E aí depois o texto vai nos dizer que os soldados prendem Jesus. Eu queria chamar a sua atenção para uma outra questão que esse texto nos apresenta, que quando você olha para o texto de Marcos 14, parece que ele está descrevendo a cena de um filme. Ele está descrevendo Jesus na ceia com seus discípulos. Aí depois ele descreve Jesus intimamente com seus discípulos ali no jardim do Getsemane. Depois Jesus indo com os seus outros 3 amigos íntimos para um ambiente ainda mais íntimo, para compartilhar um momento de angústia. E aí volta com seus discípulos. Judas vem com os soldados romanos para trair Jesus, trai ele com um beijo. E aí de repente Marcos, no versículo 51, nos apresenta uma cena que ela parece não se encaixar no enredo dessa narrativa. Olha o que diz o versículo 51. Um jovem vestindo apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Parece que há aqui uma interrupção na narrativa, porque depois de todo aquele movimento dos discípulos quererem proteger Jesus, inclusive Pedro principalmente, depois eles abandonarem Jesus, diz o texto aqui no versículo 50, diz assim: então todos o abandonaram e fugiram. Aqueles amigos íntimos de Jesus que estavam com ele na ceia, aqueles amigos que estavam com ele no jardim de Getsemane, os 3 que estavam com ele no momento mais profundo ainda de oração. O versículo 50 diz que todos eles abandonaram Jesus. Aí de repente Marcos nos mostra um jovem vestido apenas com um lençol de linho, estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. E o texto diz que esse jovem fugiu nu, deixando o lençol para trás. Eu queria que você gravasse esses 2 versos, porque a princípio parece que ele tem uma desconexão com o enredo, mas talvez a gente vai entender que esse texto ele está aqui com um propósito. E depois eu queria voltar para conversar com você sobre esses 2 textos, o versículo 51 e o versículo 52, que apresenta esse garoto que aparece aqui no meio dessa cena hollywoodiana, né? Uma cena dramática da prisão de Jesus. Ele aparece aqui de uma hora para outra. A questão é, o que esse texto pode nos ensinar sobre intimidade com Deus? O que esse texto pode nos ensinar sobre profundidade com Deus? Se esse é o tema, a proposta para a nossa reflexão de hoje. Então, antes de extrair lições desse texto, eu queria olhar para ele e aprender, pelo menos inicialmente, aquilo que ele nos ensina sobre o que não é ter profundidade com Deus, ou que não é sinônimo de ter profundidade com Deus. Eu queria destacar aqui pelo menos algumas verdades que eu vejo nesse texto ao pensar nessa questão especificamente. Em primeiro lugar, profundidade com Deus não é tempo de carreira. E por que eu digo isso? Porque o texto vai dizer que os discípulos que Jesus conviveu com eles durante 3 anos aproximadamente,
Os discípulos que tinham ali uma caminhada já com Jesus, eles tinham visto Jesus realizar muitos milagres, eles viveram muitas experiências com Jesus, histórias maravilhosas. Esses discípulos que tinham já um tempo de carreira, quando são confrontados no momento tenso em que Jesus mais precisava da companhia e da ajuda dos seus amigos, esses homens fogem, eles correm, eles abandonam a Jesus. Então eu aprendo que intimidade com Deus não é sinônimo de tempo de carreira. E por que eu estou dizendo isso? Porque algumas pessoas arrogam para si uma profundidade espiritual simplesmente porque elas têm um tempo longo de caminhada cristã. Elas dizem, mas eu tenho tanto tempo de história com Cristo, mas eu tenho tanto tempo que sirvo ao Senhor, como se isso fosse sinônimo de que ela é uma pessoa íntima de Deus, é uma pessoa que tem a prerrogativa de ser uma pessoa íntima de Deus, que tem a profundidade com Deus. Eu aprendo, irmãos, que tempo de carreira não significa intimidade com Deus. Segundo lugar, eu aprendo que intimidade com Deus ou profundidade com Deus não é fazer parte de um grupo de discípulos. E eu digo isso porque a gente vê aqui claramente um grupo de discípulos que seguiam a Jesus. E eu falo isso porque às vezes algumas pessoas acreditam que têm intimidade com Deus, têm profundidade com Deus, simplesmente porque fazem parte de uma comunidade religiosa, uma comunidade cristã, uma comunidade de discípulos de Jesus. E elas dizem, não, eu vou à igreja, como se ir à igreja fosse um sinônimo de intimidade com Deus. Como se participar de um grupo de discípulos de Jesus fosse sinônimo de ter intimidade com Deus. Eu aprendo, olhando para a experiência dos discípulos aqui, que fazer parte de um corpo de discípulos, de membros de uma comunidade cristã, é fundamental, é importante, mas isso não é sinônimo e nem demonstra que você ou eu é uma pessoa íntima de Deus, tem comunhão profunda e verdadeira com Deus. Porque os discípulos que faziam parte ali de um grupo íntimo e que seguia Jesus, esses homens eles abandonaram Jesus no momento crítico. Terceiro lugar, eu aprendo que intimidade com Deus e profundidade com Deus não tem a ver com aquilo que eu falo. E por que eu estou dizendo isso? Exatamente por conta do apóstolo Pedro. Pedro é um dos homens que nos mostra que intimidade não tem a ver apenas com aquilo que eu discurso, com aquilo que eu falo. Porque você vai lembrar que em um outro momento, quando Jesus falou da sua prisão, que ele seria subjugado pelos soldados romanos, ele precisaria passar por toda essa aflição para cumprir a missão que ele veio cumprir aqui na terra. Você vai lembrar que Pedro foi um daqueles que disse que de maneira nenhuma prenderiam Jesus, que de maneira nenhuma abandonaria Jesus. O discurso de Pedro era muito bonito, o discurso de Pedro era muito convincente. Pedro se insurge contra o próprio Jesus, dizendo que de maneira nenhuma ele o abandonaria. Só que o texto de Marcos diz que todos abandonaram Jesus. E com isso, irmãos e irmãs, eu aprendo que não é só o meu discurso, não é só as minhas palavras bonitas que podem ser um sinônimo de intimidade com Deus. Você não tem intimidade com Deus meramente por aquilo que sai da sua boca, por aquilo que você fala, pelo seu discurso bonito. Pastor, mas falar palavras bonitas acerca de Deus não é importante? É importante, mas isso não é reflexo ou sinônimo de intimidade, profundidade com Deus. Porque Pedro tinha um bom discurso, ele tinha uma boa oratória, ele tinha uma boa fala, só que a sua prática era uma prática que decepcionava. Então eu aprendo que o discurso não reflete a minha intimidade com Deus. Eu digo isso porque nós vivemos numa geração virtual, nós estamos nesse ambiente onde as pessoas postam toda hora coisas a respeito de Deus, são frases a respeito de Deus,
são vídeos a respeito de Deus, são camisetas a respeito de Deus, faixas sobre Deus, mas a vida das pessoas às vezes não é transformada, não é mudada. Então, aquilo que nós discursamos não é sinônimo, na minha avaliação, olhando para esse texto, de intimidade com Deus. Por fim, o que não é intimidade com Deus, ao olhar para esse texto? Não é intimidade com Deus, ou não é sinônimo de intimidade com Deus, as minhas experiências, ou aquilo que eu sinto. E por que eu digo isso? E é importante que você perceba que eu estou tentando olhar para Marcos dessa perspectiva. Eu acredito que as nossas experiências, elas são importantes, elas são fundamentais, elas forjam a nossa caminhada, mas as experiências espirituais que vivemos, elas não são parâmetro para dizer se nós temos profundidade, intimidade com Deus ou não. Por que eu digo isso? Porque quando eu olho para esse texto de Marcos 14, eu vejo um homem como Pedro, Tiago e João abandonando Jesus. Eu vejo Pedro, Tiago e João dormindo enquanto Jesus precisava deles. Só que se você é um leitor da Bíblia atento, você vai ver que no capítulo 9 do Evangelho de Marcos, Jesus conduz esses 3 amigos para uma experiência gloriosa. Capítulo 9 de Marcos, Pedro, Tiago e João, eles experimentam a transfiguração de Jesus, eles veem a transfiguração de Jesus. Jesus é transfigurado na frente desses 3 homens, eles têm uma experiência gloriosa, maravilhosa com Deus, a ponto de Pedro dizer: vamos construir uma tenda para que nós possamos permanecer nesse lugar para sempre, porque ele viu a glória de Deus, Deus permitiu que eles tivessem essa experiência maravilhosa. Isso nós vemos no capítulo 9 de Marcos, mas no capítulo 14, esses homens que tiveram uma experiência gloriosa com Jesus, uma experiência maravilhosa, mística, eles estão abandonando Jesus, eles estão deixando Jesus sozinho. Isso me ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que as nossas experiências, elas são importantes, mas elas não são sinônimo de intimidade com Deus. Eu digo isso porque algumas pessoas arrogam para si esse privilégio, elas dizem: nossa, eu já vivi tantas coisas com Deus, eu já vi Deus fazendo isso ou fazendo aquilo, e elas usam isso como sinônimo de que elas são íntimas e próximas de Deus. Mas as nossas experiências são importantes, mas elas não são, em hipótese nenhuma, pelo menos na minha visão, parâmetro para dizer se nós temos ou não intimidade com Deus. Porque olhando para a vida dos discípulos, eles tinham tudo isso, eles tinham tempo de carreira, eles faziam parte de um grupo de discípulos, eles tinham um bom discurso, eles viveram experiências gloriosas, mas mesmo assim, no momento mais importante da história de Jesus, nessa terra, quando ele estava angustiado, abatido, triste, esses amigos íntimos, aparentemente íntimos de Jesus, eles abandonam Jesus. Então, meus irmãos, esse texto nos mostra isso. Pastor, então se isso não é ter intimidade com Deus, o que é ter intimidade com Deus? Então eu queria rapidamente aqui propor para você, agora olhando não mais para os discípulos, mas olhando para Jesus, que é a nossa referência maior, eu queria propor algumas verdades que demonstram que nós temos intimidade com Deus. Uma pessoa que tem intimidade com Deus, ela segue o exemplo de Jesus. E o que eu aprendo a olhar para Jesus nessa experiência de Marcos capítulo 14? Em primeiro lugar, eu aprendo que intimidade, profundidade com Deus tem a ver com interdependência. Versículo de número 33 do capítulo 14 diz assim: e começou a ficar aflito e angustiado. Eu queria destacar esse texto de forma bem intensa para você. É interessante olhar para Jesus e ver que Jesus, mesmo sendo quem ele era, mesmo tendo a prerrogativa de ser homem e Deus, mesmo sabendo do poder de Deus que estava com ele, Jesus se sente angustiado. E é interessante que esse texto me mostra Jesus convidando 3 amigos dele para participar de um momento de angústia que ele estava vivendo.
É como se Jesus estivesse me dizendo assim: olha, eu sei quem eu sou, mas eu interdependo de vocês. Eu preciso dos meus amigos do meu lado num momento difícil como esse. Jesus dependia de Deus, mas ele mostra aqui que ele também depende daqueles que estão próximos dele. E isso para mim é sinônimo de profundidade, porque profundidade, intimidade com Deus não é as pessoas que se julgam as melhores do mundo, as mais espirituais, aquelas que são arrogantes, que dizem que não precisam dos outros, que elas conseguem orar, que elas conseguem vencer as batalhas espirituais sozinhas. Pessoas espirituais, íntimas, pessoas profundas num relacionamento com Deus, elas entendem que elas precisam uns dos outros. Jesus era quem era o próprio Deus, mas ele chama os seus amigos para ajudá-lo no momento de angústia. Então, intimidade com Deus não é demonstrar arrogância espiritual, porque pessoas que são profundas e íntimas com Deus, em momentos de angústia, elas compartilham as suas dores, elas compartilham os seus dilemas, elas compartilham com os seus amigos, elas dependem e demonstram isso. Elas entendem o princípio dos 2 grandes mandamentos, elas amam a Deus sobre todas as coisas, mas elas amam ao próximo como a si mesmo, e elas veem no próximo uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. E Jesus me ensina então que intimidade tem a ver com interdependência. Ninguém é espiritual autônomo. Nós vivemos numa geração onde as pessoas desprezam a igreja, onde alguns entendem que para ter uma vida espiritual elas não precisam de uma comunidade. Você faz isso, mas não à luz da Bíblia, porque Jesus me ensina que é importante participar da comunidade, estar em comunidade, servir e ser servido pela comunidade, porque nós dependemos uns dos outros para caminhar na caminhada e na jornada que Deus tem pra gente. Em segundo lugar, eu aprendo que intimidade, profundidade com Deus tem a ver com sinceridade. O versículo 35 diz assim: indo um pouco mais adiante, prostrou-se a orar para que, se possível, fosse afastado dele aquela hora. Não é interessante, irmãos, olhar para Jesus e ver Jesus Cristo compartilhando com o Pai um dilema do seu coração? Jesus não estava fantasiando, ele não disse na sua oração: não, Pai, pode deixar que eu aguento tudo tranquilo. Jesus é sincero na sua oração. Então intimidade tem a ver com sinceridade, sabe? Abrir o coração diante de Deus, rasgar o coração diante de Deus. Não é querer aparentar uma espiritualidade que não existe. Gente que se julga muito espiritual, mas que não tem fraqueza nenhuma, desconfie dessa pessoa. Gente que se acha a última bolacha do pacote, que se acha espiritual acima de todos os outros, que não consegue compartilhar os seus dilemas, que não é sincera com os seus dilemas diante de Deus. Jesus me ensina, meus irmãos e minhas irmãs, que intimidade tem a ver com rasgar o coração verdadeiramente diante de Deus. O que você está passando nesse momento? Qual é a luta que você está enfrentando? Será alguma questão relacionada ao seu casamento, aos seus filhos, ao seu trabalho ou consigo mesmo? Será que tem algum pecado no seu coração que tem te angustiado? Algum problema do passado, alguma coisa que te atormenta? Quando você se colocar diante de Deus, rasgue o seu coração. Diga a Deus aquilo que tem angustiado a sua alma, a sua vida. Faça como Jesus fez, busque intimidade, não por uma postura arrogante, mas por uma postura humilde, por uma postura de quebrantamento, de sinceridade diante de Deus. Seja quem você é. Não crie um personagem espiritual para que os outros vejam, porque somos todos dependentes da graça de Deus. Intimidade com Deus tem a ver com sinceridade. Terceiro lugar, intimidade com Deus tem a ver com submissão, e é isso que eu aprendo com Jesus aqui. Versículo de número 36 diz assim: e dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Olha que texto maravilhoso, irmãos. Jesus Cristo, angustiado, sofrendo, abrindo seu coração diante de Deus,
Nós sabemos que ele tinha todo o poder e autoridade, ele poderia orar ao Pai dizendo para que mandasse anjos intervir em seu favor, mas Jesus, ele se coloca de maneira submissa diante de Deus. Intimidade tem a ver com submissão. Nós não somos autônomos, eu volto a dizer, nós somos submissos à autoridade de Deus. É interessante, irmãos, olhar para algumas pessoas que se dizem espirituais, íntimas de Deus, e elas dizem que, às vezes, os líderes que Deus colocou sobre a vida dela não pensam espiritualmente. E aí ela rompe com uma liderança, ela rompe com uma comunidade de fé, porque ela acha que toda a comunidade de fé, os líderes que Deus colocou naquela comunidade, são pessoas muito atrasadas, não são pessoas espirituais, porque somente ela tem a visão espiritual, somente ela sabe o que é bom para a igreja, como deve ser a pregação, o louvor. E aí o que essa pessoa faz? Eu vou me afastar dessa comunidade, porque eu não compartilho com isso, porque essas pessoas não são tão espirituais como eu sou. Elas não são submissas. É interessante, pessoas que se dizem espirituais, mas não conseguem se submeter, não conseguem cumprir uma missão, não conseguem servir uma comunidade. Jesus me ensina ao contrário, ele me ensina que intimidade tem a ver com submissão. Você quer ser íntimo de Deus? Entenda o seu papel na comunidade, cumpra a sua missão, cumpra a missão que Deus deu a você, compartilhe com os outros do amor de Deus, sirva a comunidade, se submeta à comunidade, porque certamente o Espírito de Deus estará com você na sua caminhada e na sua jornada de fé. Intimidade com Deus tem a ver com submissão. Quarto e último lugar, intimidade com Deus tem a ver com oração. Não existe intimidade sem oração. Jesus não faz uma oração pública aqui para todas as pessoas verem como ele orava bonito. O texto vai dizer que ele ora em secreto ao Pai. Jesus se retira para um lugar em secreto e aí ele demonstra a sua intimidade com Deus. Intimidade com Deus não tem a ver com quão bonito eu oro, com quão alto eu oro, com quão expressivo eu sou. Intimidade com Deus tem a ver com a minha vida de oração, no secreto, no meu quarto, nos momentos em que ninguém está vendo. É isso que Jesus está me ensinando. Não é uma oração pública para que todas as pessoas vejam, olha como essa pessoa é espiritual, mas é uma oração secreta. É uma oração íntima. E se você percorrer o Novo Testamento, você vai ver que Jesus Cristo era um homem de oração. Não existe intimidade com Deus sem oração. Às vezes nós podemos querer enganar a igreja, o pastor, podemos enganar o nosso cônjuge, os nossos filhos, mas não podemos enganar a Deus, irmãos e irmãs. Às vezes as pessoas esperam que os pastores operem milagres nas vidas espirituais delas, como se houvesse uma certa mágica na mão do pastor ou um poder especial na mão do pastor para que a vida transformasse rapidamente de uma vida seca, vazia, em uma vida abundante, espiritual. Nós cremos que nós devemos orar uns pelos outros, nós cremos no poder da oração. Nós cremos que Deus habita e transforma as pessoas por meio da oração. Mas você precisa entender que existe uma coisa que somente você pode fazer no seu relacionamento com Deus, é buscar a Ele em oração. Eu não posso orar por você. Outros líderes cristãos não podem orar por você. Você precisa ter um tempo de intimidade com Deus, de oração, de compartilhar dos seus dilemas e da sua vida com Deus. É isso que Jesus me ensina, que não existe espiritualidade cristã sem oração. Por mais que a pregação seja poderosa, por mais que o louvor seja espiritual, não é isso que vai te aproximar profundamente de Deus, mas o que vai te aproximar a cada dia mais de Deus é a sua vida de oração e de comunhão com Ele. Por fim, eu aprendo. E aí, isso está muito interligado com a oração. No versículo 36 ainda, que intimidade tem a ver com relacionamento. Diz assim, dizia,
Abba Pai. E eu quero destacar aqui apenas essa expressão, Abba Pai. Você sabe que essa expressão, ela quer dizer uma expressão íntima. É uma expressão em que o filho se dirige ao pai com intimidade. É a expressão paizinho. Então o que Jesus está dizendo para Deus aqui? Abba, Pai, paizinho. É uma expressão de intimidade. Sabe que isso sugere que Jesus não se encontrava com o Pai só no final de semana, que Jesus não se conectava com o Pai só numa transmissão online. Isso sugere que Jesus tinha uma vida com o Pai. Ele tinha intimidade para chegar e dizer, Abba, Pai. O Pai não era alguém estranho para ele, não era alguém que ele não poderia se relacionar, que ele não poderia conhecer, que ele não poderia entender. Jesus Cristo apresenta para a gente que intimidade tem a ver com relacionamento. Com relacionamento. Como nós podemos saber que se uma pessoa ela é profunda espiritualmente ou se ela é rasa espiritualmente? Nós poderemos avaliar isso olhando para um exemplo de uma árvore. O que faz uma árvore forte são duas coisas. O que demonstra que uma árvore é saudável são duas coisas: os frutos que essa árvore produz e a raiz que essa árvore tem. O que faz a gente saber se uma pessoa tem profundidade espiritual não é o tom da voz dela, não é a roupa que ela veste, não é o discurso que ela tem. O que faz uma pessoa profunda e íntima com Deus, se nós pudéssemos comparar essa expressão da árvore, é o fruto que ela dá e a raiz que ela tem. Porque ela sofre vendavais, lutas, mas ela permanece firmada na graça e na misericórdia de Deus. Eu quero concluir essa reflexão lembrando você daquele versículo 51 e 52 que nós lemos lá no comecinho da nossa reflexão. Diz o seguinte: um jovem vestido apenas um lençol de linho estava seguindo Jesus quando tentaram prendê-lo. Ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alguns estudiosos vão dizer que esse jovem do versículo 51 e 52 de Marcos 14 é o próprio autor do Evangelho, o Marcos, o evangelista Marcos. E o que isso me ensina? Me ensina que o Evangelho de Jesus é tão poderoso, a ação do Espírito Santo é tão poderosa, que um jovem distraído, desconectado, em um ambiente tão tenso como aquele, que fugiu nu, e a nudez aqui é um reflexo de vergonha, sem preparo. Ele fugiu, ele abandonou também a Jesus Cristo. Esse mesmo jovem que aparentemente tinha uma vida rasa diante de Deus, uma vida superficial diante de Deus, agora é o autor do Evangelho. É um homem que foi usado por Deus para escrever um texto inspirado. A Bíblia está me ensinando que Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo, pode transformar pessoas vazias, rasas de Deus, em homens e mulheres, pessoas extraordinariamente usadas por Deus. Não existe transformação que Jesus não possa fazer. Talvez eu esteja falando para você e você nesse momento está buscando ter um pouco mais de intimidade com Deus. Em um tempo tão difícil como esse que nós estamos vivendo, você está querendo se aproximar de Deus verdadeiramente e às vezes não tem conseguido. Mas eu queria dizer para você que se você se colocar diante de Deus com esses princípios que Jesus apresenta para a gente em Marcos 14, a interdependência, depender uns dos outros, rasgar o coração de forma sincera diante de Deus, viver uma vida de submissão à comunidade e à própria palavra de Deus, nutrir uma vida de oração e de relacionamento com Deus, é possível que Deus use a sua vida para alcançar pessoas, para transformar realidades. Quem sabe
por algum momento na sua jornada, você ficou distraído de Deus, mesmo estando próximo da comunidade do reino de Deus, às vezes mesmo fazendo parte de uma comunidade, de uma igreja, você se sentiu distanciado de intimidade, de profundidade com Deus. Quem sabe esse é o momento que Deus está te convidando a um tempo de profundidade, de intimidade. Não de uma profundidade como é pregada nessa geração, uma profundidade que tem a ver muito mais com o nosso discurso do que com a nossa prática, mas uma profundidade que tem a ver com aquilo que nós vivemos. Deus, por meio de Jesus Cristo, está nos convidando para que nós possamos viver uma vida de intimidade com Ele. Ainda que em alguns momentos da nossa jornada nós estejamos dormindo, Jesus pode transformar a nossa realidade. Eu quero orar com você nesse momento, nesse sentido, para que você pedisse isso a Deus, pedisse que Deus de fato habitasse no seu coração, que você fosse além daquilo que aparenta, mas que você pudesse ter uma vida de comunhão profunda e verdadeira com Deus. Jesus pode mudar a sua experiência de fé, a sua jornada e a sua caminhada cristã. E eu quero orar com você nesse momento, pedindo isso a Deus. Senhor, nós te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos porque o Senhor fala ao nosso coração. Nós pedimos em nome de Jesus que cada um dos nossos irmãos e irmãs que está nos ouvindo possa ser alcançado por essa palavra, Pai. Que nós possamos nutrir uma vida de intimidade com o Senhor, que possamos ir além do superficial, além da aparência, além do discurso, que possamos de fato, Senhor, viver uma vida de comunhão, de relacionamento profundo com o Senhor. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, ajuda esse meu irmão, essa minha irmã, esse amigo, amiga que está nos ouvindo, a buscar em Ti, ó Senhor, a se aproximar de Ti de forma verdadeira, a fim de que encontrem no Senhor a experiência profunda e verdadeira do Teu Evangelho. Nós oramos por cada um dos Teus filhos, em nome de Jesus Cristo e para a glória de Jesus. Amém. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a Tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os Teus olhos sobre mim me enchem da Tua paz. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem Ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim, quando sondas meu coração, tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Sei
imaginar. Sei que não posso negar que os seus olhos sobre mim me enchem da tua paz, me enchem da tua paz, me enchem da tua paz. Graças a Deus, meus irmãos e minhas irmãs, amigos, amigas que estão conectadas conosco, a nossa oração é que Deus tenha falado profundamente ao seu coração. Nós cremos que a palavra do Senhor ela é poderosa, ela é transformadora e nós oramos para que essa palavra ajude você na sua caminhada, na sua jornada cristã, na sua jornada de conhecimento de Deus e que essa palavra gere frutos no seu coração. Nós estamos chegando ao final da nossa celebração e nós queremos dedicar esse momento para ofertas ao Senhor. Nós acreditamos que ofertar é um princípio cristão e eu quero convidar você aí onde você está a participar conosco desse momento. Está aparecendo aqui na tela desse vídeo as informações bancárias da nossa igreja, onde você poderá fazer a sua transferência, o seu depósito, ou até mesmo ler o QR Code que está aparecendo aqui, apontando a câmera do seu celular para essa tela, e você vai ser redirecionado para um ambiente preparado pela igreja para que você faça a sua oferta de maneira segura também, se assim você desejar. Lembrando que se você não é cristão, está nos acompanhando, não se sinta constrangido a ofertar. Se Deus tocar no seu coração o desejo de ofertar, a sua oferta vai ser bem recebida e empregada na manutenção da nossa comunidade. Mas não se sinta constrangido. Os nossos irmãos e irmãs que congregam aqui conosco na nossa igreja em Santana, eu quero desafiar você a separar esse tempo para ofertar ao Senhor, porque Deus tem cuidado e sustentado a igreja dele nesse período. Vamos orar pedindo a bênção de Deus, a fim de que nós possamos participar também desse momento de adoração por meio das nossas ofertas. Senhor, nós te louvamos e te adoramos, porque o Senhor tem cuidado de nós. A tua igreja em todo o tempo, ela é sustentada por ti. Eu quero orar, Senhor, por cada irmão e irmã que congrega aqui na igreja de Santana, que tem participado, contribuído, Senhor, para que nós possamos manter as nossas estruturas e continuar a pregar o teu evangelho, principalmente nesse ambiente. Eu oro por cada família da nossa igreja, por cada pessoa, Senhor, que tem contribuído fielmente com seus dízimos e ofertas, meu Deus. Que a tua graça esteja sobre eles em nome de Jesus. Eu oro também, Senhor, por aquele que não tem condição de ofertar, que tem passado momentos difíceis na sua vida financeira. Eu oro para que o Senhor o ajude, o abençoe, a fim de que ele em outra oportunidade possa ofertar também ao Senhor a tua causa e se alegrar por isso, porque é um privilégio podermos contribuir, ó Pai, na pregação do teu evangelho. Oramos pedindo ao Senhor a tua bênção sobre todos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Você vai poder ofertar hoje mesmo ou durante a semana. Separe um momento para fazer a sua contribuição. É isso, meus irmãos, nós estamos chegando ao final da nossa celebração, agradecidos a Deus, porque temos certeza que Deus tem cuidado de nós. Eu quero incentivar você ao longo dessa semana a manter uma vida devocional. Nós falamos hoje aqui sobre profundidade espiritual e nós entendemos que intimidade com Deus, profundidade com Deus tem a ver com a nossa prática, com a nossa vida, com o nosso dia a dia, com o nosso culto diário. Então eu quero incentivar você, leia a Bíblia, busque ao Senhor, ore ao Senhor, faça o seu culto familiar, a fim de que a presença do Senhor possa permanecer sobre a sua família, sobre aquelas pessoas que você mais ama. Pedimos que também você ore por cada um dos nossos irmãos, oremos uns pelos outros, a fim de que sejamos fortalecidos pelo Espírito de Deus. Deus abençoe você, tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.